Hoje, pessoal, vou falar sobre o filme brasileiro de terror Sala Escura, que promete prender o espectador à cadeira e mistura o horror claustrofóbico de confinamento, de desconhecidos, com uma brutalidade explícita. É um terror nacional que tenta emular os clássicos do gore e do slasher, mas que também gera polêmica sobre sua execução e concepção. Vamos conversar sobre isso. É uma experiência que vai dividir opiniões e pode viralizar pelo choque e controvérsia. Beleza? Vem junto comigo que esse filme aqui eu não ouvi ninguém falar. Então, vamos conversar sobre Sala Escura. Beleza? Já dá like, se inscreve no canal e vamos bater papo sobre cinema. Sem corte, batendo papo. Acabei de ver o filme, tá fresquinho na minha cabeça e fiz várias anotações para trazer para vocês. Beleza? Vamos falar sinopse e alguns créditos principais, né? O filme acompanha 9 pessoas que são convidadas para uma sessão exclusiva de cinema e acabam presas na sala, assistindo cenas perturbadoras de... a palavra eu não posso falar aqui, T-O-R-T-U-R-A. Vocês vão ter que decifrar. Se falar no começo do vídeo, isso daí dá problema. No telão do cinema, né? Enquanto são caçados por um maníaco mascarado. Dirigido e roteirizado por Paulo Fontinelli. E o elenco principal temos Priscila Buiar, Raíssa Haddad, Danilo de Moura, Caio Fontes, Paulo Lessa. E não falaram o nome da menina. É uma sacanagem. Peraí que eu tenho que falar o nome da menina. Que no caso é a Tainá Medina. Bom, o filme tem mais ou menos 1h35 e foi lançado em 2024. Um orçamento estimado é cerca de 2 milhões de dólares, com destaque para investimento em efeitos especiais práticos. Bom, deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho uma régua de análise dos filmes. Eu acho que é importante falar isso. Se o filme é feito de guerrilha, que nem os filmes que a gente faz, o filme que a gente faz, pessoal, é uma mariola e dois iogurte. É isso que a gente gasta para fazer os nossos filmes, né? Se o filme for feito dessa maneira, ele vai ser julgado, vai ser criticado de uma forma. Se o filme for feito com mais dinheiro, ele vai ter que ser julgado e criticado de outra, certo? Isto posto, um orçamento de 2 milhões de reais, eu esperava mais, né? Com todo respeito aos produtores, mas realmente eu esperava mais. Ele tem forte inspiração no subgênero giallo, o subgênero italiano, né? Lembrando até um pouco em alguns momentos o estilo do Dario Argento, com alto uso de cores saturadas e silhuetas grotescas. Cores saturadas tipo essa do meu vídeo aqui, né? De um lado temos um azul, do outro lado temos vermelho. Isso é bem Dario Argento, isso é a marca registrada de Dario Argento, né? A estética remete ao eu não vou poder falar essa palavra, torture porn internacional, um gênero conhecido por violência extrema e violência gráfica. Um dos poucos exemplos brasileiros a seguir essa linha gore raiz com dinheiro, tá? Porque sem dinheiro, o meu filme Horário Nobre ou Banquete para Urubus é muito melhor que esse filme. Assim, desculpa a modéstia, mas é 100 vezes melhor que esse filme aí. Feito sem dinheiro. O meu Horário Nobre ou Banquete para Urubus, que é o exemplar mais digno de torture porn brasileiro, foi feito sem dinheiro. E esse daí fizeram com 2 milhões. Com 2 milhões na mão, pessoal, eu faria o 2001 Odisseia no Espaço. Em termos técnicos, em termos de produção. Em termos de roteiro, eu faria melhor. Convencimento passou longe. A presença do vilão mascarado, que faz um desenho de não, é uma coisa... Ele lembra o Coringa, mas ele faz aquele clichê. Uma coisa que me irritou desse filme são os clichês. Então eu vou imitar o vilão aqui mascarado. Ele faz ele vira a cabecinha de lado, assim, tipo o Leatherface,
e faz um não, assim, sabe? Aquele não clichê de filme slasher. Ah, desculpa, pessoal, isso é não, né? Isso aí, ó, isso, não, por favor, né? E ele lembra até o Coringa, esse vilão aí, em alguns momentos, né? Tenta ter essas camadas extra, e inclusive o vilão ele tem uma máscara de carnaval, aquela mascarinha furada de carnaval, que é de palhaço, com uma, como é que chama? Uma argolinha na boca. Todo mundo já viu essa máscara, uma máscara clássica de carnaval brasileiro. Isso eu gostei. Vamos falar um pouco das atuações, né? Elas carecem mais de naturalidade e parecem em muitos momentos artificiais, o que compromete o engajamento emocional. Tem pouca credibilidade para personagens que deveriam expressar medo genuíno. Em muitos momentos o personagem está só parado assim, né? Então, óbvio que ia ficar chato o filme inteiro, a pessoa gritando e berrando, né? Ia ficar um filme chato. Mas em momentos chave de medo e de terror, os personagens estão parados, assim, embasbacados. Fica estranho, não faz sentido, né? Falta conexão com o público devido a diálogos pouco críveis, que reforçam a sensação de clichê e decisões tomadas sem lógica pelos personagens. Muitas coisas que eles fazem não tem lógica nenhuma. Ok, filme de terror a gente já espera decisões idiotas dos personagens. Mas essa eu acho que exageraram nas decisões idiotas. Teve coisa que não faz sentido nenhum. Eu não vou dar spoiler aqui, mas não faz sentido nenhum, né? Os personagens eles estão presos num cinema com um assassino lá dentro, à solta. Bem Dario Argento isso, né? O Dario Argento fez o Ópera, que eles estavam presos num teatro de ópera, né? Esse daqui só portou pro cinema. Lembra também um pouco, né, a ideia de estarem presos no cinema e serem assassinados. Lembra também o Demons 1. Eu ia falar o 2, não, é o primeiro Demons. Lembra também, apesar de ser bem diferente, né? Eu acho que remete mais um giallo mesmo. O roteiro simples e direto, mas ele é recheado de clichês do gênero. Como que eu já falei, nessas decisões idiotas que os personagens tomam, que eu senti que em momentos acabam alongando artificialmente o suspense e o filme mesmo. Eu não sei se eles tentam encher um pouco de linguiça para dar uma duração de um longa-metragem. Eu senti um pouquinho disso. O enredo apresenta falhas em explicar conexões entre personagens, deixando lacunas no entendimento e comprometimento à coesão da história. A princípio isso não me incomoda tanto, mas eu acho que a forma que foi feito, que não é um filme para te deixar no ar, e ele te deixa no ar em alguns momentos, né? No final você acha que o vilão vai explicar tudo aquilo, ele pontua alguns itens, mas ele não explica. Você fica um tanto quanto perdido, mas você meio que monta a conexão na sua cabeça. Até aí, ok. Até aí, nada contra, né? Mas a gente vai chegar daqui a pouco num outro problema. Agora, a tentativa de final moderno e inovador acaba resultando em algo sem sentido, que não agrega à trama e frustra a expectativa gerada ao longo do filme. O filme não se propõe a ser um filme surrealista, não se propõe a ser um filme artístico, conceitual, e o final ele tenta trazer isso pra gente. O filme inteiro é só um giallo realista. Realista entre aspas, né? Mas no final eu não sei se ele não sabe terminar. Vamos terminar de um jeito meio artístico pra tentar valorizar o filme. Pode ser também isso, né? Não sei. Então assim, me pegou esse final. Me pegou. Não vou dar spoiler aqui, mas não gostei. Não gostei realmente. Como eu falei, tem enrolações narrativas que causam cansaço e perda de interesse em alguns momentos do filme. É aquela coisa que os filmes dos anos 80 tinham, que é muito personagem andando parado e andando, olhando, parado, esperando o jumpscare, olha, não fala nada. Não funciona mais filme assim. Não funciona. Nos anos 80, a gente não tinha o que assistia isso. Hoje em dia, não funciona mais
filme com a pessoa parada, andando no escuro, 5 minutos e sem acontecer nada. Não existe mais isso. Inadmissível. A direção oscila entre acertos de ritmo, em alguns pontos, e momentos arrastados, como eu falei, né? Tem uso excessivo de jumpscare que acaba tornando as surpresas previsíveis e cansativas. Eu acho que... Olha, até que me surpreendeu, porque normalmente eu adivinho onde é o jumpscare. Dessa vez eu adivinhei uns 60% do jumpscares, e teve uns 2 jumpscares lá que até me assustou um pouquinho. Não estava esperando. Ok. Ponto pro filme. Cenas de morte, algumas cenas de morte, tá? Tem pouca criatividade. E muitas delas off-camera, né? Desvalorizando o gore prometido. Então, uma das cenas que tá off-camera, eu já vou comentar daqui a pouco também dessas cenas. Vamos chegar nos efeitos especiais agora. Destaque técnico para os efeitos especiais práticos. Especialmente, impressiona a cena. Eles sabem que é a cena do filme, né? Sabe por que eles sabem que é a cena do filme? Aqui, ó, pra quem tá vendo em vídeo aqui, tá no cartaz do filme. A cena é a cena do filme, é a melhor cena do filme, e eles colocaram no cartaz. Eu vou falar o quê, pessoal? O que eu posso falar depois dessa? Você pega, provavelmente, eu vou falar uma das únicas cenas mais impactantes do filme é colocada no cartaz. Eu não tinha visto o cartaz, então me surpreendi na hora. Bom, não é spoiler, né? Não, você tá vendo no cartaz, não é spoiler. É uma cena de facada no olho. Ela conseguiu, pessoal, me surpreender. Eu tive que voltar o vídeo várias vezes para entender como fizeram. Eu entendi. Mas eu voltei umas 5 vezes aí para conseguir. Fizeram assim. Porque é muito, muito, muito bem feita. É irrepreensível essa cena. Eu diria que talvez valha assistir o filme por causa dessa cena. Tem o filme Zumbi 2, do Lúcio Fulci. Quem conhece terror sabe do que eu tô falando. Que tem uma cena de um olho, né? Tem uma cena de um olho lá. Que é muito forte e muito bem feita. Eu arriscaria dizer que essa da Sala Obscura é mais bem feita que a cena do Lúcio Fulci. Me deu um nó na cabeça. Falei, como fizeram isso? Eu entendi, tá? Vou abrir o jogo aqui? Vou abrir? Bom, vou dar só uma pincelada. Ela envolve composição de imagem. Ok? Bom, enfim, é muito bem feita. É a cena do filme. O filme vale ser assistido só por causa dessa cena. Se fosse só essa cena, já valia ser assistido. Ok? Ele tem uso cuidadoso de sangue realista, dizem que foi consultado por médicos, porém algumas cenas abusam do sangue em CGI, que perde a veracidade. Então, por exemplo, uma das mortes que eu comentei anteriormente, off-camera, né, fora da câmera, tem o assassino batendo aqui, ó. Eu sou assassino aqui, tá aqui no chão a vítima, né? Então o assassino tá com uma faca, não acho que era uma faca, não lembro, martelo, sei lá, batendo aqui, batendo no chão. E aí começa a pular. Aqui, sangue em CGI. Bem feito, não é mal feito. Mas é uma morte off-camera que podia ter muito mais impacto, já que é um filme gore. Mostra. Às vezes mostrar, eu entendo que às vezes mostrar é pior. Às vezes mostra o defeito. Tem uma hora no filme que o assassino arranca a orelha da menina. Ficou mal feita. Porque mostrou claramente a cena e tal. Então você vê que tá arrancando o plástico. Agora, tem uma hora que corta-se a boca de uma menina com uma faca aqui. Eu tô dando spoiler de cena de violência. Não é spoiler, né? Quem acha que é spoiler vai catar coco. Corta a boca da menina. E depois fica por alguns segundos, longos segundos, a câmera parada aqui. Parada não, se movendo bem perto aqui do machucado da boca da menina cortada. E tá muito bem feito também, viu? Parabéns. Eu não vi a emenda. Eu achei muito bem feito. Efeitos mecânicos de maquiagem de alta qualidade, né? Que eu já falei, que elevam o padrão
técnico do filme, nesse quesito. Eu, realmente, os efeitos especiais práticos de filme nacional, às vezes peca pela qualidade, pela dificuldade de se fazer. A gente entende que é difícil fazer, né? Esses foram muito bem pensados, muito bem bolado, diria Silvio. Ponto para esses efeitos. Eu gostei bastante. Principalmente esses dois que eu comentei. A facada, que é maravilhosa, e a cena da boca da menina aqui, que você não vê emenda. A maquiagem perfeita. Muito, muito boa. Muito boa. O áudio é um problema do filme, tá? As falas são difíceis de entender e a mixagem prejudica a imersão. Muitas vezes eu tive que assistir o filme, pessoal, abaixando e aumentando o som. Quando eles falavam alguma coisa, eu tinha que aumentar muito o som. Aí tinha um barulho de jump scare, susto, tal, grito. Eu tive que abaixar muito o som. Tá muito desigual esse áudio. A mixagem do filme não está boa. A mixagem de áudio não tá boa. E a dicção péssima, eu não consegui entender. Olha, um monte de fala eu não consegui ouvir. Eu voltei várias vezes para tentar ouvir, né? E algumas delas, mesmo voltando várias vezes, eu não consegui entender umas palavras ou outra. Uma palavra ou outra que falaram, né? Eu fui pelo contexto, mas não é possível. Hoje em dia não é possível um filme assim, pessoal. Não existe. Nos anos 70 isso era normal e aceitável. Hoje não é mais. Ambiente sonoro e trilha sonora ajudam no suspense, mas a qualidade técnica do áudio tá ok. Trilha, tal, tá ok. Não fede nem cheira. Não me marcou. Mas também não é ruim. O filme arrecadou de forma modesta, sem grande destaque de bilheteria. As avaliações críticas misturam elogios aos efeitos especiais e conceito, mas apontam problemas no roteiro, atuações e execução de um modo geral. Concordo com essas avaliações. A nota média do IMDb gira em torno de 6,3 de 10, indicando recepção moderada. Ok, né? Tá ok. Uma boa nota. Algumas curiosidades da produção que eu pesquisei para trazer para vocês. A direção do Paulo Fontenelle, que já experimentou vários gêneros e investiu pesado em efeitos práticos. A equipe estudou técnicas antigas do cinema para criar os efeitos mecânicos realistas. E os planos focaram em criar um gore que não deixasse a desejar em comparação internacional, mas o orçamento limitado refletiu em outras áreas, como som e desenvolvimento de personagens. Isso não é orçamento limitado, ok? Isso não precisa de orçamento para ser resolvido, tá? Nossos filmes são sem orçamento. E desculpa, não tem esses problemas. Assistam meu filme Desamantes, disponível na Amazon Prime. Vocês vão ver. É um filme que pagamos do bolso, não usamos lei de incentivo nenhuma, tá? Ninguém ajudou a gente, não tivemos ajuda de ninguém e fizemos um filme muito, muito melhor, ok? Obviamente, com as nossas limitações de produção, mas fizemos um filme muito melhor, ok? Bom, é um filme que vale a pena ser assistido. Apesar das falhas dele, eu acho que vale a pena. Ele entrega uma experiência visceral dentro do terror brasileiro, algo bastante raro na produção nacional atual, com orçamento, né? Eu friso isso com orçamento. Porque a maioria dos filmes de terror são dos nossos, são da nossa turma, que o pessoal faz sem orçamento, na guerrilha, sem dinheiro. Esses filmes eu julgo diferente, ok? Fique claro, pessoal, não é protecionismo, não é panelinha, não é nada. Um filme feito sem dinheiro não pode ser julgado da mesma maneira que um filme que foi feito com 2 milhões de reais. Né? O que vocês acham? Comenta aí, eu quero a opinião de vocês. São 2 pesos e 2 medidas. A gente tem que comparar tomates com tomates, né? É isso que funciona. É assim que funciona, né? Tá aí, pessoal. Esse foi a Sala Escura, um filme que ninguém ouviu falar, ninguém assistiu, mas eu assisti e trouxe para vocês aqui minha opinião. É interessante, é um gênero não feito com muita frequência no Brasil, principalmente por setor torture porn e mais gore e com dinheiro, né? É uma coisa difícil da gente ver. Não é muito dinheiro, tá? Quando eu falo 2 milhões, não é uma fortuna, não é muito dinheiro. Mas eu com 2 milhões, eu crio uma obra-prima.
Desculpem a modéstia, mas eu crio. Assim, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Então, assim, conseguiram dinheiro. Panelinha ajudou, né? Sempre a panelinha que ajuda a conseguir dinheiro, viu, pessoal? É muito difícil. Tentei de tudo para conseguir dinheiro, tentei de tudo para conseguir financiamento, projetos inovadores, diferentes. Tenho longa-metragem já no meu currículo e não consegui dinheiro. Conseguiram dinheiro? Palmas para eles, todo o mérito deles, mas a panelinha ajudou, ok? E a gente tem que falar sobre isso. Inclusive, vamos falar sobre isso? Vamos falar. Eu desisti. Eu não vou mais atrás de conseguir dinheiro de financiamento. Não vou mais. Talvez um dia eu vá. Quem sabe, talvez um dia eu vá. Eu não sou contra isso. Mas a forma que é feita, na minha opinião, está errada. Ok? Mas a gente pode entrar isso num outro vídeo, porque esse era para falar da Sala Escura. Espero que vocês tenham gostado. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papo chato, né, todo. E é isso. O que vocês querem que eu traga aqui? Eu tô tentando variar. Eu assisto o filme e gravo vídeo. E como eu assisto de tudo, eu vou trazer de tudo. Mas o que vocês querem que eu dê preferência pra gente trazer aqui no canal? Comenta aqui embaixo. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. E até a próxima, sem corte e falando na cara dura. Até a próxima.